Olá, tudo bem com vocês? Vocês não me conhecem ainda? Meu nome é Carlos Matos. Hoje eu vou contar uma história muito boa que pode realmente ser ótima, coisa mais melhor do que isso. Eu vou contar a história da Rádio Irecê Líder FM. Por que eu estou falando da Rádio Irecê Líder FM? Porque é o, é o vice-líder na liderança da audiência aqui da região de Irecê. Por que eu estou falando? Então, por que eu estou falando isso? Porque isso vem à vontade pelo poder da força divina. Por quê? Por que eu estou falando da Rádio Líder? A Rádio Líder foi fundada pelo locutor, empresário, apresentador e comunicador J. Sidney, que ele era, como eu já falei, ele era da Rádio Regional de Irecê. Então ele decidiu criar a própria rádio, né? Então, por que eu estou falando a história do J. Sidney e da Rádio Líder FM? Por que eu estou falando? Por quê? Porque o J. Sidney, ele quer criar uma rádio própria, somente para ele, onde fica na rua Asa Sul. Por que eu estou falando da história da Rádio Irecê Líder FM? Porque eu estou falando grandes nomes da Rádio Líder FM, como Helry Mania, Cynthia Fênix, J. Sidney, eu já falei, Jailza Salles, e de vários outros locutores, porque trabalhou na Rádio Irecê Líder FM de Irecê, mas não é só aqui de Irecê que é a Líder FM, que está espalhada pela região de Irecê, está espalhada pela região do interior da Bahia, como Rui Barbosa, como RB Líder FM, Rádio Clube FM, Serrana Líder FM, porque eu estou falando, porque a Rádio Líder é um vice na liderança de audiência, está atrás da Rádio Caraíbas de Comunicação, porque eu estou falando da Rádio Irecê Líder FM. Por quê? Porque a Rádio Líder FM é grande campeão de audiência, porque teve vários eventos, teve várias premiações do ano, no final do ano, Prêmio Líder que premiou vários empresários, que foi realmente a obra do J. Sidney. Por que eu estou falando da Rádio Líder FM, Irecê Líder FM? Por quê? Porque a rádio que surgiu foi desde nos anos 90, porque nos anos 90 surgiu a Rádio Líder, nos anos 90, anos 2000, anos 2010, anos 2020, anos hoje, anos agora, né? Então, a Rádio Líder vai estar sempre no coração. Por quê? Então, por que eu estou falando da Rádio Irecê Líder FM? Por quê? Porque a Rádio Líder é grande campeão de audiência. Porque eu estou falando da Rádio Irecê Líder FM e do grupo J. Sidney de comunicação. Por que eu estou falando? Porque eu estou contando essa história. Como surgiu a Rádio Irecê Líder FM? Porque naquela época, minha mãe, eu, todo mundo escutava a Rádio Irecê Líder FM. Quando eu era criança, eu via o trio electro da Rádio Irecê Líder FM. Porque eu estou falando, porque uma pessoa disse que eu sou comparado
a J. Sidney. Que eu sou comparado a J. Sidney, né? Mas isso não tem nada a ver, um é o outro, né? Isso sempre acontece, porque eu sou futuro locutor da rádio e o YouTube comunicador e empresário, porque eu estou falando da história da Rádio Líder FM, porque eu já contei a história da rádio, já contei a história da rádio regional, eu contei a história da Rádio Record, e eu já contei a história da televisão, e agora estou contando sobre a história da Rádio Irecê Líder FM, de Irecê, Bahia, Brasil. Por que eu estou falando? Porque tem grandes nomes assim que já foi da rádio regional, que já foi para Líder FM, por exemplo, como Roberto Rodrigues, Nailson Alves e de vários outros que já trabalhou na rádio regional ou na Caraíbas ou na Líder FM. Por quê? É porque a Líder FM é o caminho para fazer uma grande audiência, porque quem está escutando a rádio aqui de Irecê é a Rádio Caraíbas, é a Rádio Líder, é a Rádio Cidade, Rádio 101 e de várias outras rádios que já fez parte dessa história. Por quê? Então, por que eu estou falando dessa história? Porque a Rádio Líder foi realmente inaugurada desde os anos 90, logo após o jornal, não, logo após a Rádio Regional e a Rádio Difusora naquela época, que é atualmente a Rádio Cidade. Porque eu estou falando da Rádio Irecê Líder FM e do grupo J. Sidney de Comunicação. Por quê? Porque o J. Sidney é o cara honesto, batalhador, e J. Sidney é o ótima pessoa, ele é o ótimo comunicador empresário, porque eu admiro o J. Sidney, eu admiro o Ângelo Dourado e de várias outras pessoas que admiro muito os locutores de rádio. Por quê? Então, porque a rádio já faz parte dessa história. Por quê? Porque já faz parte dessa história. Porque a rádio é muito mais importante do que isso. Então, porque eu estou contando a história da Rádio Irecê Líder FM e do grupo J. Sidney de Comunicação. Porque J. Sidney é popular por todos esses povos. Por quê? Porque o J. Sidney é porque ele nasceu na capital São Paulo. Ele e a equipe da Rádio Líder FM, que já nasceu em São Paulo, capital de São Paulo, no interior de São Paulo, e vieram aqui em Irecê há muito tempo. Por quê? Porque eu estou falando, porque o J. Sidney, ele era realmente um homem que faz a história, que mudou a história. Porque o J. Sidney é um cara decente, educado. Por quê? Porque o J. Sidney é o ótimo apresentador, locutor, comunicador. E eu admiro ele todos esses anos todos. Por quê? Porque o J. Sidney é o ótimo cara, e você vai conhecer ele. E ele já se afiliou ao partido, ao PSD. Por quê? Porque ele quer se candidatar a prefeito de Irecê, porque é muitas boas histórias sobre J. Sidney. Porque J. Sidney, porque ele é um cara muito leal, porque ele é muito próximo a Luizinho Sobral, vários vereadores, né? Então, por que eu estou falando? Porque realmente o J. Sidney é um cara muito batalhador. Ele é casado, tem filhos, porque J. Sidney é um homem radialista muito sério. Por quê?
porque eu estou falando do J. Sidney e da Rádio Irecê Líder FM. Por quê? Irecê Líder FM, porque eu já falei. Então, por que eu estou falando? Porque o J. Sidney é um ótimo comunicador e eu vou realmente agradecer uma pessoa que é ele. Ele é o grande comunicador e eu vou agradecer muito bem. E eu te agradeço, Grupo J. Sidney de Comunicação e a Rádio Irecê Líder FM, porque tem muitos grandes nomes da Rádio Irecê Líder FM, como eu já falei, Cíntia Fênix, Jailza Salles, Sandro Moreno, que eu já falei, Adalex Góes e de vários outras, Cláudio Márcio e de várias outras pessoas que já trabalhou na Rádio Líder FM, né? Por quê? Porque as pessoas trabalhou na Rádio Irecê Líder FM, porque tem estúdio móvel. Por quê? A Rádio Irecê Líder FM é muito mais poderosa que a Rádio Caraíbas e a Rádio Regional. Por quê? Então, por que eu estou falando? Porque o J. Sidney, ele tem muitas ideias boas que ele tem na cabeça, porque ele é um ótimo comunicador. Porque eu não tenho nada contra o J. Sidney, nada contra ninguém. Porque o J. Sidney é um ótimo cara e ele é um ótimo, realmente, comunicador, que eu já falei muitas vezes. Por quê? Então, é isso mesmo, tá? Agora eu vou encerrar esse vídeo e eu vou agradecer o J. Sidney de Comunicação, que ele é um ótimo trabalhador. E um ótimo cara, realmente honesto. E eu estou grato por você, J. Sidney. Continue lutando assim, J. Sidney. Você é um ótimo homem. E um ótimo homem de Deus. Porque Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja vontade pelo poder da força divina. Então, é isso mesmo. Amém. Se você é de Angola, Portugal, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, se você é de outros estados do Brasil, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, seu sininho, mande notificações, compartilhe muito, comente muito. E eu estou grato realmente a Deus, e porque Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, e seja vontade pelo poder da força divina. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até o próximo vídeo.